Oi, meu nome é Igor, estou participando da semana Pré-FUVEST, organizada pelo IME Júnior, e vou resolver mais uma questão de Química da FUVEST 2022 do ano passado. Nessa questão, ele diz que considera substâncias cujas estruturas estão representadas a seguir. E aí, dessas quatro substâncias, e aí o item A diz, considerando que tanto o etanol aqui e o umbutanol, então os dois à direita, interagem por ligação de hidrogênio com água, porque o etanol é mais solúvel em água do que o umbutanol à mesma temperatura. Então, nesse item, ele está trazendo a ideia de solubilidade e a gente tem que lembrar de como que a solubilidade está ligada com a polaridade. Então, solubilidade vai estar ligada com a polaridade, que quanto maior a polaridade, mais solúvel aquele elemento vai ser. Então, quanto mais polar, mais solúvel. E aí a gente vai ter que ver que os dois são elementos polares, porque o oxigênio aqui e aqui tem um momento de polo por ele ser mais eletronegativo, só que o elemento com a maior cadeia carbônica acaba sendo o menos polar, comparado então com o etanol, que tem uma cadeia carbônica menorzinha, e aí por isso, por etanol ser mais polar, então ele é maior aqui, também apresenta a maior solubilidade. E aí esse seria a ideia da questão do item A. Para o item B, ele pede que escreva no quadro de folha de resposta a estrutura de dois álcools que são isômeros a um butanol. Então a gente acabou de discutir um pouco do butanol, e aí o butanol é o CH3, CH2, 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 OH. E aí temos que lembrar que isômeros são moléculas que têm a mesma forma molecular. Então, nesse caso, são quatro hidrogênios, quatro carbonos, 10 hidrogênios e um oxigênio, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí ele quer isômeros que tenham essa mesma fórmula molecular, só que com diferentes estruturas. Esse isômero poderia ser de outra função, né? Então poderia ser, por exemplo, um éter. Só que como ele pediu dois isômeros álcools, a gente não vai poder ter isômeros de função, apenas por isômeros de posição ou de cadeia. E aí, o mais básico assim, que já dá a primeira ideia de que tem é de ver, em vez desse OH estar tá ligado nesse carbono da extremidade, né, ou nesse, fazer ele ligado com um desses do centro. E aí, um dos isômeros possíveis seria o CH3, CH com o OH ligado nele, CH2, CH3. E aí, é um dos isômeros, seria o 2-butanol, porque o OH está ligado no carbono 2. E ele continua tendo a forma molecular do C4H10O. E aí, outra possibilidade seria de um álcool que a ligação da hidroxila do OH estivesse no carbono e a estrutura dessa molécula, em vez de ser aberta, como é o do butanol, fosse uma cadeia ramificada. E aí, dessa forma, o que a gente pode ter é o CH3, com carbono aqui no centro, CH3, CH2 e OH. E aí, de novo, continua com a mesma forma molecular do CH3, CH4H10O. E aí, não é mais uma cadeia aberta, só que continua sendo um isômero do 1-butanol. E aí, para o terceiro item, ele diz que o 1-butanol, que é o que a gente está discutindo, e o éter dietílico, que é esse aqui, são compostos que possuem a mesma fórmula química. Então, também são isômeros, porém pontos de ebulição diferentes, sendo que um deles entra em ebulição a 34,6 graus Celsius e o outro a 117 graus Celsius, a 1 ATM. Preencha o quadro na folha de respostas relacionando os nomes com os respectivos pontos de ebulição e justifique a resposta. E aí, agora a ideia que a gente tem que ter é que o ponto de ebulição, por que ele vai estar ligado também com a polaridade, né? Então, ponto de ebulição, ele é justamente o ponto que o sólido, né, o líquido, está sendo aquecido, né, aqui tem a chama, e aí quando ele começa a ser gasoso, não começa a ter mais a interação entre as moléculas, ou do 1-butanol ou do éter dietílico. E aí,
para a gente lembrar, qual que é o nome das, quando eles estão no estado líquido? Das interações entre as moléculas. É das interações intermoleculares. Então, o que vai determinar isso vão ser as forças intermoleculares. Intermoleculares dos dois componentes. O 1-butanol, a gente já discutiu, e até o exercício falou pra gente, é polar com ligações de hidrogênio, que são muito fortes. Ligações de hidrogênio. Já o éter dietílico, que ele deu aqui, que é o H3C, CH2. Se a gente quisesse fazer um pouco pensando na estrutura dela espacialmente, seria alguma coisa assim, né? E aí o oxigênio tem 2 elétrons sobrando aqui. Também tem um momento dipolo, porque o oxigênio é mais eletronegativo, mas não tem ligações de hidrogênio, porque esse oxigênio não está ligado propriamente a um hidrogênio. E essas cadeias aqui, por serem bem maiores, também não fazem com que esse momento dipolo seja muito alto. E aí, no caso do éter dietílico, também é uma molécula polar, só que com o dipolo permanente. Permanente. E aí, como o ponto de ebulição vai estar justamente ligado às forças intermoleculares, as forças intermoleculares que são mais fortes deixam um ponto de ebulição maior porque é mais difícil de quebrar essa ligação. E aí, completando a tabela, o éter dietílico, que tem forças intermoleculares mais fracas, teria um ponto de ebulição menor. Então, dietílico estaria aqui. E o 1-butanol, que tem ligações de hidrogênio, estaria aqui. E essa seria a resposta dessa.